Boa noite, pessoal. Boa noite, Brasil. Vamos falar aqui um pouquinho sobre como foi costurado o acordo e qual tipo de pressão que foi usada pelo presidente Bolsonaro. Então, uns amigos aí que puderem entrar na live, né? Ajudar a gente, porque vai ser uma live bem legal. Porque eu vou explicar como que foi que o Bolsonaro conseguiu fazer esse acordo super importante para a pátria. Então o Bolsonaro, no dia 8, reuniu-se com os ministros, todos os ministros e mais alguns auxiliares da advocacia, do Palácio, só o Poder Executivo. Reuniu todos e fez uma minuta de uma intervenção no poder, nos poderes, o mod do 142 mesmo. E todo mundo assinou, porque eu não sabia se uma intervenção não for aprovada pela Câmara, ainda assim existe o ato institucional que o próprio presidente pode pôr quando os dois poderes, que não é o majoritário, estão em desacordo. Aí pode fazer o ato institucional, tirando os poderes, fechando o Congresso e fechando o STF, o Judiciário e o Legislativo. Então, ele tinha essa ainda carta na manga. Então ele fez lá, todos os ministros assinaram, ele não assinou e não pôs data. Pôs embaixo do braço, foi lá falar com o pessoal da secretaria dele, falou, olha, quem que manda no cachorro louco, no Alexandre de Moraes? Quem manda no Alexandre de Moraes é o Temer. Chama o Temer aqui. Aí o Temer foi lá, pegou o avião, foi buscar e tal. Chegou lá e falou assim, olha, é o seguinte, estou aqui pronto, todo mundo assinou uma intervenção. Rejeitada a intervenção, eu abro um ato institucional para tirar os poderes. Vai fazer caos, prejuízo, luta. Só que todos os presidentes saem presos, porque todos têm crime. Inclusive o teu afilhado, né? O teu cachorro já está com mandado de prisão. Então eu gostaria que você ligasse, chamasse todos os presidentes da Câmara, do Senado e do STF e da PGR para que viesse aqui para a gente conversar. Aí foi todo mundo lá. Isso no dia 8, à tarde. E aí falou, olha, tá aqui a situação. Todos os senhores podem sair preso, ou os senhores fazem uma proposta que seja boa para o Brasil. E aí, como não teve jeito, o Temer ficou intermediando. Aí o Temer falou, olha, por que o Temer também? Porque o Temer é professor de Constituição. O Temer conhece a Constituição de cabo a rabo. Ele é professor universitário sobre Constituição. Então ele falou, olha, tá tudo certinho. Todos esses atos deles são legítimos, estão dentro das 4 linhas da Constituição. O fato de abrir um inquérito contra um presidente e o fato de pôr o poder máximo sem crime contundente corrobora o ato institucional. Então, aqui não tem jeito. Nós vamos ter que conversar com ele, porque senão, de fato, sai preso. E tinha bastante comandantes, generais lá fora. Então os meninos se sentiram acuados, ficaram com medo, mas esbranquiçaram mesmo. Começaram a gaguejar. Eu falei, mas e aí o senhor então está destituindo nós? Eu falei, não estou destituindo. Eu estou pedindo para que façamos a correção diante da Constituição Federal. Mas aí nós vamos ficar envergonhados dessa situação. Eu falei, não tem problema, eu faço um documento que eu pedindo desculpa para os senhores e tal, jogo para cima de mim. Não tem problema com a minha reputação, eu preciso que o Brasil avance. Aí então eles fizeram um acordo, esse acordo que foi feito, que vocês viram, né? Soltura do Zé Trovão, soltura de todos os presos políticos, a abertura do decreto das armas que eles estavam travando, a colocação
daquela PEC de 2015 sobre o voto impresso. Ela vai voltar para o Senado. Ela já tinha aprovado na Câmara, ela só faltava o Senado. Vai voltar para o Senado. O Senado vai propor a PEC do voto impresso. Então, todos os parâmetros do acordo estão sendo respeitados. E o STF vai ficar somente com o julgamento da Constituição. Nada de legislar, nada de pautas comunistas, gay, maconha. Isso está proibido. E o Bolsonaro falou, olha, se vocês não cumprirem, ó, tá aqui ó, o papel, eu não coloquei data e não assinei. Então, se vocês não fizerem, é só pôr a data e assinar, todos vocês vão presos, porque os crimes já estão consubstanciados, eles já foram cometidos. É lógico que tem a prescrição, mas a prescrição, salvo engano, é 2, 5 anos, sei lá. Então, de certa forma, eles estão amarrados por um bom tempo. E o Alexandre de Moraes aí, o Temer falou, liga para o Alexandre de Moraes. Aí ligou para o Alexandre de Moraes, explicou a situação. Aí, em viva voz, o Alexandre de Moraes falou, mas é uma situação complicada, assim, de longe, porque o Alexandre de Moraes fugiu com a família, então, na Espanha. Ele falou, não, tá aqui o Fux falou com ele, não, é isso mesmo, Alexandre. O Alexandre falou, não, então, se o patrão tá aí, o chefe do Fux tá aí, faz o termo, eu corroboro e vou atender todos os requisitos que vocês colocarem aí. Falei, então tá bom, porque a Interpol já tá com o seu nome para você ser preso. Então ele também ficou com medo e, de certa forma, o Alexandre de Moraes não vai ser mais um problema nessa batida inconstitucional que o STF vinha fazendo, né? Em nome da China ou do Fórum de São Paulo, o fato é que eles estavam empurrando as pautas comunistas, né? Num país cristão, principalmente na questão de aborto, droga e impunidade. Então agora acredito que o Lula volte para a cadeia, né? Foi um assunto aventado também, mas não ficou prometido, porque é para descer o processo dele para a justiça comum. Então o processo vai descer, aí o juiz decide. Então o Bolsonaro também não quer ser desonesto nem injusto, né? Aprende o cara, não. Volta, analisa e ele volta de novo a ser processado. Então o Lula deve voltar para a cadeia nesse acordo. O voto impresso deve ser aprovado e o STF deve ficar somente consubstanciado no julgamento constitucional, que é a sua prerrogativa única, né? É o guardião da Constituição, ele não tem que legislar, não tem que fazer nada. E a Câmara já puxou mais de 100 processos parados de interesse do governo. Já puxou, tá? Então agora eu acredito que o Brasil deva andar, entendeu? Foi uma reunião bem acirrada entre o presidente e todos os ministros. Na verdade foi um conselho, mas já com a decisão. Porque o conselho, ele é só um conselho, ele não tem direito a voto. Por exemplo, você faz o conselho e os presidentes falam, não quero isso, não quero... Não, o conselho, ele só serve para ajudar a basear a decisão do presidente, que a decisão é unilateral e única, monocrática. O presidente decreta se vai fazer 142, se vai fazer 136, o artigo, né? Ou vai fazer um ato institucional se 136, 142 for recusado na Câmara dos Deputados, que eles têm que julgar. Então aí, monocraticamente, o presidente da República pode fazer um ato institucional de fechamento do Congresso e do Judiciário, do STF. Então eles viram que não tinha saída. Então a turma fala, fez um acordo, ele arregou e tal. Não, ele deu um checkmate. Checkmate, qualquer pedra que mexesse, o rei morria. E o rei é o comunismo, né? Então não tinha o que fazer, deu checkmate, eles assinaram esse termo, todos assinaram. O presidente está com esse acordo na mão, e a quebra do acordo é a prisão imediata desses canalhas, entendeu? Então não vamos fazer questão, né? Mas tem que ser preso e tal. É aquela coisa, né? Se abre o artigo 142, 136 ou mesmo ato institucional, o que acontece? Para tudo, o prejuízo é muito grande, o Brasil vai ter prejuízo, vai ter morte,
pode ter um ataque da China, porque a China tá louca pelo Brasil. Enfim, essa pacificação que o Bolsonaro fez, né? E que o Temer também, vamos agradecer o Temer, porque o Temer ajudou, foi peça fundamental para que essa pacificação acontecesse. Por quê? Porque o Temer é o dono do cachorro louco. Ele é o dono do Alexandre de Moraes, que foi o grande precursor de todos os problemas. Mas tem ainda o Barroso, que o Barroso era a garantia do comunismo, porque ele que estava ali com o voto, segurando o voto impresso e dando toda essa força para que houvesse a eleição, né, a vitória do Lula na eleição. Então, de fato, o Brasil agora entra numa nova onda. O Brasil agora se desvincula da China, né? Porque o Yang Waming, que era o comandante, ficou sem parceiro, e o STF vai ter que se acertar com a China e com o Fórum de São Paulo, porque se eles continuar com a agenda, eles vão preso, né? O Alexandre de Moraes já comentou com o Temer, e tem esse comentário, que ele daqui 15 a 30 dias ele vai pedir renúncia do cargo. Ele vai acertar todas as cagadas que ele fez, deixar bonitinho, deixar o desenho dele para ele não ser preso depois, e ele vai pedir renúncia do cargo num termo de acordo, para futuramente, depois entra outro presidente, ele já cometeu o crime. Porque o Alexandre de Moraes, quando ele abriu o processo contra o presidente, que é o chefe de Estado, ele não poderia. O chefe do Estado, só a PGR pode abrir o inquérito com fatos contundentes relacionados a crime de responsabilidade. E o Bolsonaro não tem nenhum. Então, de fato, o Alexandre de Moraes já é condenado e seria preso. Então, nesse acordo todo mundo fica tranquilo, não vai preso, mas o Brasil anda, entendeu? Só que eles vão ter que cumprir o acordo, senão vão para cadeia, tá? O outro fato interessante também que aconteceu é que no desenrolar desse acordo, automaticamente a CPI do circo, né? A CPI da Covid lá do Senado perdeu totalmente a força. Ela perdeu porque ele ia fazer lá a sentença pronta já, né? Que o Bolsonaro era curandeiro e motoqueiro. E já tinha confirmado que ele era motoqueiro. E aí, agora eles perderam a força, porque precisaria da corroboração do STF. Porque como os crimes não eram prováveis e ele não era contundente, o STF ia meter a caneta para que abrisse o impeachment. Mas agora já assumiu, não tem impeachment de jeito nenhum. De jeito nenhum. A Covid, aquela CPI do circo lá, já morreu. Aquilo ali você não esquenta mais a cabeça, tá? Aquela também, caçar a chapa do Mourão, morreu também. Morreu tudo. Então hoje o Brasil nasce um Brasil democrático, aonde o povo mostrou a sua força no dia 7 de setembro, e o Exército também corroborou, porque a assinatura de todos os comandantes nesse documento que o Bolsonaro mostrou para os ministros, né, o presidente do STF, o presidente da Câmara dos Deputados Federais e o presidente do Senado, e mais alguns que tinha lá, que tinha mais gente, mostrou esse documento, essa minuta de intervenção com a assinatura de todos os comandantes das forças especiais, inclusive da Força Nacional. Então tinha o ministro da Defesa, comandante do Exército, comandante da Aeronáutica, comandante da Marinha e o comandante da Força Nacional. Então não tinha mais como sair, ia subir o STM ia acampar esse projeto, que já também estava sabendo, para fazer a prisão imediata deles. Então ele teve ministro que saiu no porta-mala. Teve ministro que quando saiu de lá, né, porque dentro, assim, embaixo, né, que eles põem os carros oficiais, ele não saiu, ele entrou dentro do porta-mala e o motorista saiu. Não, ele ficou lá. É mentira, ele estava no porta-mala. Então, pessoas, é o seguinte, o Brasil resolveu. Realmente o Bolsonaro não fez questão da sua reputação,
não puxou para si, né, o ego, não. Ele saiu por baixo, ele se humilhou até a canela, lambeu os pés deles para trazer um benefício para o Brasil. Isso foi de uma grandeza sem tamanho, porque um presidente que tinha tudo na mão, era só prender os vagabundos, usar de misericórdia e ainda assumir, né, pedir desculpas, como ele fez, é um ato de grandeza. Você viu, já ligou para os caminhoneiros, acabou com as greves, tinha 16 estados já fechados, os caminhoneiros abriram a estrada, as empresas voltaram a trabalhar normal, os postos de gasolina saiu, acabou, e você vê que o Brasil está numa paz, não está? Você percebeu que do dia 8 para cá, parece que você ouve os mosquitos voando? É porque aconteceu isso de fato, tá? Então, o STF ficou no cantinho dele, a Câmara vai ter que assumir a sua prerrogativa, nada de deixar processos parados, e o Senado vai ter, por obrigação, porque ele já prevaricou, vai ter por obrigação de acionar os pedidos que tem lá, entendeu? Eu acredito que vai ter um certo acordo, né? Para que aqueles pedidos, eles não sejam para prender o ministro que deu a ordem, mas seja para desfazer a ordem, entendeu? Tem algumas ordens lá, por exemplo, quando perde, porque vira jurisprudência, né? Efeito repetitivo. Quando perde o impeachment, quando ganha o impeachment, perde os poderes legislativos. Como não julgou assim para Dilma, automaticamente um novo impeachment, a pessoa ia reclamar também. Eu fui impeachmentado igual a Dilma, então eu não perco meus direitos de eleição, eletivos, né? A cargo público. Então isso vai voltar. O crime hediondo deve voltar também a não ter mais progressão. Então vai decair bastante lei inconstitucional que o STF julgou. Porque senão, se eles não assinarem para decair, desfazer a lei, eles ficam culpados e vão presos. Entendeu? Como eles não querem ir preso, né? Lógico, ninguém quer ir preso. Então eles vão deixar o orgulho de lado, deixar o seu ego e desfazer as leis que estão atrapalhando a impunidade no Brasil. E como eu falei, certamente o Lula volta para a cadeia, tá? Vocês viram que já a Receita Federal já meteu de novo o Lula lá, 1.300.000 de sonegação. Agora o Lula voltou para os processos, né? O Lula estava segurado pelo STF, o STF falou: Lula, não dá para segurar mais, fudeu. Entre você e preso e eu e preso, você que vai. Entre minha mãe chorar e a sua mãe chorar, a sua mãe que vai chorar. Então o Lula ficou abandonadão. Você viu que hoje a manifestação, né? Meia dúzia de gato pingado da esquerda que foi pro Rio de Janeiro, eu vi lá. O slogan era assim: nem Bolsonaro nem Lula. Por que nem Bolsonaro e nem Lula? Não era Lula que tinha 60%? Por que abandonaram o rato barbudo? Na verdade é porque o STF largou a mão. Você lembra que negócio de ninguém larga a mão de ninguém? Largaram, um largou a mão do outro. Cada um tá cuidando do seu rabo agora. Então, pessoal, ficou assim a coisa, né? Espalhe, compartilhe. Realmente o Bolsonaro deu checkmate, venceu, já ganhamos, não precisa mais se preocupar com nada. Vamos só ficar esperando acontecer as coisas, né? Como eu falei, uma coisa que nós não devemos abrir mão de jeito nenhum é o voto impresso, tá? Então, assim, eu acho que todo mundo tá ouvindo aqui, vamos canalizar a energia para o voto impresso. Vai ter a PEC de 2015 que vai voltar para o Senado, ela já tinha sido aprovada em 2015 na Câmara. Chegou no Senado, parou, o STF trancou e está lá na mão do STF. O STF vai devolver para o Senado o voto impresso e vai fazer a PEC do voto impresso, mas uma lei anterior, de 2015. Entendeu? Então ela pode ser julgada porque ela é anterior à a que a Bia Kicis fez, né? A Bia Kicis fez um pedido agora que perdeu. Então ele teria que esperar um ano para reabrir. Mas no caso, essa é de 2015, é mais antiga. Então essa PEC do voto impresso volta para o Senado, já está aprovado na Câmara. O Senado aprova, porque está combinado já. Está combinado de aprovar.
o Senado aprova a PEC do voto impresso e teremos sim voto impresso em 2022, tá? Não tem problema, nós somos um país democrático, se a esquerda ganhar, ótimo, é democracia. Tem gente que gosta do olho e tem gente que gosta da ramela, né? Nós não vamos discutir voto, mas tem que ser no voto verdadeiro, pô. Não pode ser no tapetão, roubando, né? Mas eu acredito piamente que o Bolsonaro tem um capital político, se demonstrou um estadista, um pacificador, além de ser um estrategista, né? Eu gostaria de ter um homem igual o Bolsonaro na minha empresa. Eu queria ter um gerente igual o Bolsonaro. Porque toda vez que ele faz alguma coisa, fala, pô, mas agora ele errou. No Moro, me deu uma dor de barriga quando ele mandou embora o Moro. E depois eu que estava errado. Nessa vez aí eu não errei não. Eu falei, não, eu vou ficar com o capitão, vou confiar nele. Ele é doido, mas ele tem estratégia, ele é homem de guerra. E não é que o homem tinha uma puta de uma estratégia do cacete. Ele conseguiu resolver todos os problemas, todos, com uma cartada só. Entendeu? Top, top, top. Mito, mito. Bolsonaro é um mito, entendeu? E ele não, você vê, ele não se põe como o cara, o grande vencedor, não. Falaram, que vitória, hein, presidente? Ele falou assim, não, a pátria venceu. A pátria venceu. Ele não trouxe pra si esse glamour, não, eu sou fodão. Pô, o cara top, top, top. Entendeu? Então, existe um homem que eu respeito mais do que meu pai. Desculpa, né, meu pai que me perdoe, mas é Jair Messias Bolsonaro. Merece o respeito, porque não buscando o seu próprio interesse, não dissimulando, de forma clara, objetiva, com a verdade mesmo, com a verdade. Chegou aquela vírgula, né? Porque tinha essa questão, tinha a questão de que João 8,32, e conhecereis a verdade, vírgula, e a verdade vos libertará. Então até o dia 7, nós estávamos conhecendo a verdade. E dia 7, eles conheceram a verdade também. Que o povo estava com o Bolsonaro. Diante dessa verdade, não tinha mais o que fazer. Porque não existe impeachment sem povo. Entendeu? Todo mundo sabe disso. Impeachment é um processo político. E eles ficaram apavorados. Agora não tem mais jeito. O cara tem o povo na mão e tem as forças armadas. Também porque não tem poder se não tiver força. Poder é uma palavra. Eu sou o presidente. Mas se ele não tiver a força, não tem poder. Sempre o poder está na ponta do fuzil. E o Bolsonaro, então, ele tem o poder, porque o povo tem o poder, e ele tem a força, porque as forças armadas é o maior poder, né? Se você está aí na rua, você é general, você é comandante, você é isso e aquilo, e chega um moleque com um canivete e te põe nas costas e fala, tio, passa o celular. Quem que tá com o poder? O moleque, né? Você pode ser o presidente da república, mas o poder naquele momento tá com quem tá com a arma. E o Bolsonaro tem os dois, tem o poder do povo e as forças das forças armadas. Então foi assim uma jogada de mestre, foi um negócio assim espetacular mesmo que aconteceu, do qual a gente tem que se orgulhar desse presidente que, sem dar nenhum tiro, sem criar nenhum problema, sem matar nenhuma pessoa, ele conseguiu de fato salvar a República, né? O Brasil está salvo, gente. O Brasil foi salvo. Essa reunião, o acordo, depois vocês, quem chegou agora, ouve no começo, o acordo foi maravilhoso. Ele fez assim a reunião com todo mundo, foi pra fuder, falou, tem aqui o papel, todos vocês presos ou o acordo. Mas e que vai sair? Não, o Temer redige o acordo. Pode redigir, Temer. O que você fizer o acordo, eu assino. Vocês fazendo o que eu tô pedindo, eu assino qualquer coisa. Eu fico por baixo. Eu fico como bandido, não tem problema. Eu preciso salvar a pátria. Entendeu? Não olhou para sua reputação, não olhou para si, assinou aquele acordo de arregão, né? Passou como arregão, mas foi o pacificador, né? Bolsonaro está sendo conhecido no mundo inteiro, já tem hashtag Bolsonaro pacificador, porque realmente esse acordo salvou o Brasil. O Brasil está salvo, agora é só aguardar as mudanças da lei
para implantar no nosso país, e o nosso país vai ser a maior potência do mundo. A maior potência do mundo se chama Brasil, a Nova Jerusalém que desceu do céu, tá? Onde mana água, leite e mel. Aqui tem de tudo, tá? O povo também é um povo bom. 90% do povo é cristão e bom. Tem 10% que estão aparelhando os estados aí e está atrapalhando, né? O TCU, por exemplo, nós temos que deixar bem claro aqui, tem duas instituições que a gente vai precisar trabalhar bem sério. É o Ministério Público, todo o Ministério Público. O Ministério Público está atravancado de esquerda, e o TCU, Tribunal de Contas da União, é participante de 1/3 das propinas estatais. Então, o governo compra do ente público, do ente privado, recebe aquela bolada, a TCU vai lá e assina a nota fria e divide 1/3 para cada do roubo. O TCU precisa parar de roubar, gente. Então a próxima coisa que nós vamos fazer agora é TCU. Tá joia? Agradeço vocês verem aí, vai ser a live muito interessante, essa é a verdade. Eu não posso falar quem me falou, mas é de primeiro escalão do governo, tá? Isso tudo é verdade. Um abraço.